palavra do Senhor. Hoje eu vou dar uma pausa no livro do Apocalipse, como nós estamos estudando e trazendo a exposição do livro do Apocalipse. Mas eu estou com um tema que Deus colocou no meu coração para nós aqui juntos sermos tocados e sermos ministrados pela palavra do Senhor. Nós já entramos no estudo do capítulo e versículo. Tratamos sobre o verso de número 1 ao verso de número 8. Já demos início mesmo. E na semana que vem nós vamos dar continuidade do verso 8, verso 9 ao verso de número 20, Mas hoje eu quero pedir aos irmãos que abram a vossa Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 e o verso de número 39 ao verso de número 46. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e o achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Amém? Amados, inclina sua cabeça por um minuto. Feche os olhos, mas não feche a sua Bíblia. Mantenha ela aberta. Senhor meu Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós vamos entrar diante da Tua palavra, Senhor, gloriosa. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nesta noite, abrindo, Deus, a nossa mente pecaminosa, o nosso coração endurecido, para entendermos e compreendermos a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Fala conosco, Senhor. Somos carentes, Pai. Somos necessitados, Senhor, de ouvirmos a Tua voz. Nós já ofertamos a Ti, Senhor, através dos nossos louvores que foram louvados para Ti. Agora fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. No nome de Jesus, a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Amém. Amados irmãos, todo tempo é oportuno para nós pregarmos a palavra de Deus. Todo tempo, todo lugar é oportuno para pregarmos a palavra de Deus. Se alguém te convidar para pregar a palavra de Deus no chá de bebê, pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O nome do Senhor está sendo glorificado. Que a minha vida e a sua vida seja para a glória de Deus. Então te convidou para pregar numa tarde de jovens e adolescentes na casa. Vai lá e pregue a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Amém, amados irmãos. Esse texto a qual eu li é um texto bem conhecido dos irmãos. É um texto que fala sobre a crucificação, fala sobre a ceia do Senhor, fala sobre
a reunião que os líderes religiosos estavam tendo para achar uma forma de prender e matar a Cristo. Esse capítulo fala a respeito do coração de Judas, da mente de Judas, que já tinha sido apossessado ou empoderado ou tomado o coração dele com Satanás. Satanás já tinha endurecido o coração de Judas para fazer aquilo que era necessário fazer, ou seja, vender a Cristo por 30 moedas de prata, trair Jesus. E eu quero, nesse texto, trazer um tema para nós nesta noite: a agonia da cruz. A agonia da cruz. Cada um de nós temos uma cruz. Cada um de nós temos uma cruz. Uma cruz a carregar. É por isso que nós somos chamados de igreja. Jesus disse uma certa vez, quando a mãe de Tiago e João chega até Cristo e fala: quando o Senhor assentar na mesa, na sua mesa, quando o Senhor for para o céu, a mansão celestial, deixa que os meus filhos sente um à tua direita e o outro à sua esquerda. Olha o que Jesus diz para os discípulos, na pergunta que a mãe deles fizeram: porventura, vocês vão beber o cálice que eu vou beber? Que cálice é esse, irmão, que Jesus estava se referindo? Cálice do sofrimento. E os discípulos disseram: sim, nós vamos beber o cálice que o Senhor vai beber. Aí Jesus: de fato vocês vão beber o cálice que eu vou beber, mas o direito de sentar à direita ou à minha esquerda não pertence a mim, mas ao meu Pai que estais no céu. Gerou um problema muito grande por causa desse pedido, porque não havia só 2 discípulos seguindo a Cristo, havia 12 discípulos seguindo a Cristo, que andavam com Ele, caminhavam com Ele, foi chamado por Ele, e renunciaram tudo para viver com Cristo, para andar com Ele. Mas o que me destaca é: sim, vocês vão beber o cálice que eu vou beber, e de fato todos eles beberam o cálice do sofrimento. Mas uma coisa é certa: o Senhor os capacitou, os encorajou, os fortaleceu, e eles não negaram a fé. Pelo contrário, eles se lembravam da palavra de Jesus, que está escrita em Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Ele começa dizendo assim: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão que estáis no céu, porque foi assim que perseguiram os profetas que antes de vós passaram. Ou seja, eles sabiam que eles iam beber deste cálice, mas enquanto Jesus estava com eles ainda estavam acomodados, eles ainda estavam confortados, porque Cristo estava com eles não faziam nada a não ser aquilo que Cristo pedia. Mas eles foram aderir experiência, foi quando Cristo subiu ao céu, e lá enviou o outro Consolador, porque eles não fizeram obras maravilhosas por mérito humano, ou por obra humana. Eles não aguentaram essas perseguições, essas lutas, essas adversidades por conta própria, mas o Espírito Santo, que habitava na vida dos apóstolos, os encorajava, os fortalecia, os animava quando vinha as perseguições, quando vinha as adversidades, quando vinha as dificuldades. Eles sofriam por causa de Cristo, e eles se lembravam todas as vezes que eles passavam por alguma situação, eles se lembravam da palavra de Jesus. Olha, Jesus alertou a respeito disso, e eles não ficavam tristes, pelo contrário, eles se alegravam por padecer por causa do nome de Jesus Cristo.
Não era algo de medo ou de... Não. Eles se alegravam. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4. Você vai ver que no capítulo 1 Jesus dá uma ordem: esperai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, tanto em Samaria, na Judeia e até os confins da terra. Eles esperavam em Jerusalém, e a Bíblia diz que eles, nem todos, mas alguns deles foram obedientes. De 500, 120 crentes esperaram em Jerusalém a promessa a qual Jesus tinha dito: eu vou para o Pai, e quando eu chegar lá, eu vou preparar lugar para vós. Quando eu for e vos preparar lugar, eu vou voltar, e aonde eu estiver, vós estarás comigo também. Porém, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que ajudará você em tudo aquilo que for necessário. A igreja não está órfã, a igreja não está abandonada, a igreja tem um Pai, e o Espírito Santo é que conduz a igreja, o Espírito Santo é que dirige a igreja, o Espírito Santo é que fortalece a igreja, o Espírito Santo é que anima a igreja, é o Espírito Santo que opera sinais, prodígios e maravilhas na igreja, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tudo é o Espírito Santo, é obra do Espírito Santo. Você está aqui porque o Espírito Santo te encorajou para você estar aqui, porque se dependesse de mim, dependesse de você, você e eu não queríamos estarmos aqui, nós queríamos estar em outro lugar, mas o Espírito Santo que habita em você, morada, casa, templo do Espírito Santo, que nós somos chamados, que convocou, que incentivou, que motivou você está aqui adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, de fato, sim, não só os apóstolos, não só os discípulos, mas todo aquele que quer viver piamente para Deus, padecerão, sofrerão, mas não estão órfãos. É Cristo que está com você. Mas veja bem, Lucas capítulo 22, depois que Jesus, o que Cristo faz? Ele pede para os discípulos, ele pede para os apóstolos ir a um certo lugar, preparar o local a qual os discípulos iam, junto com o mestre, participar da ceia do Senhor, ou seja, da festa pascual. E lá, nesse lugar, eles se reúnem, e a Bíblia diz que depois que os discípulos foram até o lugar a qual Cristo ordenou que fosse, depois que os discípulos arrumaram o ambiente, a casa, o lugar, para receber o mestre, e é aqui que nós aprendemos uma grande lição. Nós queremos ser cheios do poder de Deus, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós queremos ser batizados com o Espírito Santo, nós queremos ser renovado, nós queremos os dons espirituais, mas isso não é como um robô, ou como um controle remoto, a qual você liga a televisão e as coisas acontecem. Não é assim que funciona. Você precisa arrumar a casa para receber o Espírito Santo, você precisa limpar a casa para receber o Espírito Santo. Quando Elias estava no Monte Carmelo, a Bíblia diz que Elias arrumou o altar que estava desconstruído, que estava desarrumado. Ele arrumou o altar, arrumou as 12 pedras, a qual representava as 12 tribos de Israel, e fez uma oração simples dizendo: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, mostra, Senhor, para este povo que só o Senhor é Deus. Responde-me, Senhor, responde-me, Senhor. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Então não vem com essa.
que é automático a presença de Deus. Você tem que fazer manutenção. Primeiro, uma das primeiras evidências é você ter uma vida centrada, concentrada, ligada na videira que é Cristo. Ou seja, Cristo é a videira e o Pai é o lavrador. Então, eu quero ser cheio. Eu quero falar em línguas estranhas. Eu quero sentir aquele arrepio. O que eu e você temos feito para isso acontecer? Então nós devemos arrumar a casa. Nós devemos preparar o ambiente. Nós devemos organizar, colocar tudo no seu devido lugar. E foi isso que Jesus disse: não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia, glória a Deus. E só 120 crentes receberam o poder de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos Apóstolos capítulo 2. E depois Atos Apóstolos capítulo 4. Mais uma vez eles foram cheios do Espírito Santo. E olha que interessante. A Bíblia diz que eles estavam, Pedro e João, indo para o templo. Para quê? Para orar. Eles estavam indo para o templo para oração, os dois. E a Bíblia diz que havia um coxo, um paralítico, que desde a infância era colocado ali para pedir uma esmola. E a Bíblia diz que eles passando ali, olharam para aquele moço e disse: olhe para nós, olhe para nós. Não tenho nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A Bíblia diz que eles estendendo a mão, o coxo levantou e começou a saltar, a pular e a glorificar a Deus, o Senhor. Aí o que acontece? Se é cada um de nós, aleluia, louvado seja eu e glórias a mim. Mas como foram os apóstolos, a Bíblia diz que começaram a adorá-lo. Começaram a adorar Pedro, começaram a adorar João. E João e Pedro olhando aquilo ali, falaram: não, isso aqui que foi feito não foi pelo nosso mérito, mas foi pelo nome de Jesus que este homem levantou. E mais, esse nome a qual eu estou citando aqui, foi o homem a qual vocês mataram. Glória a Deus. Ser crente é isso aí. A manifestação de Deus, o poder de Deus, a cura, os sinais, prodígios e maravilhas, renovo, unção, caiu sobre a igreja. Glória seja dada a Jesus. Glória seja dada a Jesus. Glória seja dada a Jesus. Porque se tem uma coisa que somos é prepotente, orgulhoso e vaidoso. Nós, se não tomar cuidado, nós queremos receber elogio, nós queremos receber glórias, nós queremos receber honra, mas tudo que é feito na igreja, se uma alma se converte, se há uma cura, se há uma manifestação do Espírito Santo, é Deus que faz. É Deus que cura, é Deus que converte, é Deus que age, é Deus que renova, é Deus que enche a igreja dele. É o Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, por conta disso, a Bíblia diz que os discípulos foram ameaçados pelo Sinédrio, e sendo ameaçados, a ameaça deles era o seguinte: não fale de Jesus, não pregue Jesus, não siga Jesus, não sirva Jesus, e aí você tem negócio com a gente. Mas se vocês permanecer, nós vamos matar vocês, nós vamos bater em vocês, nós vamos prender você. A Bíblia diz que Pedro e João, olhando para eles com a ousadia e cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles olharam para aqueles homens e disseram: julguem vocês mesmos se nós vamos falar ou não. É um problema de vocês, mas eu não vou deixar de anunciar aquilo que os meus olhos viram e os meus ouvidos ouviram. As ameaças não pararam os apóstolos. Olha o que acontece. Ande com pessoas assim. A Bíblia diz que quando Pedro e João chegaram, olha isso, lá na sinagoga estavam os demais. Quem estava lá? Os 10, porque um entrou no lugar de Judas.
Só que não havia só os 10. Havia uma igreja, homens, mulheres, pessoas que estavam seguindo a Cristo. Quando eles chegam, ele conta a experiência. Olha, aconteceu isso. Houve uma cura. E aí os homens começaram a nos ameaçar. Mas Jesus, que é poderoso, nos deu coragem. E eles se lembravam da palavra de Jesus, que eles iam sofrer. Ou seja, você que padece, você que sofre injúria, perseguição, por causa do Evangelho, a Bíblia diz assim: bem-aventurado, bem-aventurado. Está chorando por causa de Cristo? Bem-aventurado. Está padecendo por causa de Cristo? Bem-aventurado. Está sofrendo por causa de Cristo? Bem-aventurado. Está sendo rejeitado por causa de Cristo? Bem-aventurado. Está sendo injuriado por causa de Cristo? Bem-aventurado. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem. Alegrai-vos, Jesus está dizendo. Alegrai-vos. Não se alegre quando alguém bate nas tuas costas. Aleluia, foi bom, hein? Não se alegre quando alguém diz palavras de elogio para você. Não se alegre, tome cuidado. Mas quando rejeitam você por causa de Cristo, perseguem você por causa de Cristo, está sendo rejeitado por causa de Cristo, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Por quê? Não por causa do dinheiro, não por causa do carro, não por causa da casa, não por causa da roupa, não por causa de nada disso, mas por causa de Cristo. Mas por causa de Jesus. Se está sendo perseguido, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos. Por quê? Quando é odiado aqui, quando é rejeitado aqui, quando não cabe em alguns lugares, quando não te convida para o almoço, quando não te convida para entrar em alguns lugares, você pode ser destratado, você pode ser rejeitado, mas no céu tem um lugar para você, meu irmão. Mas no céu tem um lugar para você, igreja. Mas no céu tem um lugar para você, porque lá Deus não destrata, lá Deus não rejeita. Se você não negou a Cristo diante dos homens, diante dos reinos, Ele também não te negará diante do Pai que estás no céu. Bendito vindo de meu Pai, entrai pelas portas nas mansões celestiais. Louvado seja Deus. Sabe o que acontece? Verso 23, Atos Apóstolos capítulo 4. Eles contaram tudo, e a Bíblia diz que eles levantaram um clamor. Um clamor. Se é outra ocasião, é melhor nós parar de ser crente. O negócio tá feio, hein? Tá ruim. Tá tendo uma perseguição do outro lado da rua, mas nós ficar aqui. E é melhor nós se camuflar. Se nós dizer que é crente, vai dar ruim. E se dizer aleluia, glória a Deus, eles vão ouvir, vão no céu hoje. Para alguns crentes. Mas eles não. Eles trouxeram motivação. Lembra de Josué e Caleb? Moisés mandou, vai lá, vai os 10, um de cada tribo. Entra lá na terra, vê como é que está a terra. Eles foram. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá vem os 12. Olha os 12. Lá vem os 12. 10 disseram, Moisés, não, essa terra não vem de Deus. Essa terra, não, só tem gigante lá. Ô pessimista, não dá, Moisés, não tem condições, somos o derrotado. Vamos jogar a toalha antes de ir, Moisés, porque já perdemos a batalha. Pessimista. Olha o otimista, Josué e Caleb. Não, Moisés, a terra é nossa. Por que ele estava dizendo isso? Porque eles não confiavam nas suas estratégias, nas suas ferramentas, nas armas humanas. Eles confiavam no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se vê. Se Deus falou, eu não estou vendo, mas Ele falou, é minha por herança. É minha por herança. Imagina dizer, eu não estou ouvindo. Eu não estou vendo. Tá negro, tá escuro, tá horrível, tá sujo, tá com telha de areia. Mas se Deus falou, eu confio nele. A Bíblia diz em Salmo 125, os que confiam no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 20, verso 7 e 8 diz, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Uns se curvam, se caem, mas nós ficamos de pé, porque é o Senhor que nos sustenta.
Louvado seja Deus. 2, sempre a minoria na história. Sempre a minoria. Louvado seja Deus. Aí eles começaram a fazer uma oração unânime. E a oração unânime dos discípulos era essa aqui. Olha só. A oração, verso 23 do capítulo 4 de Atos. Verso 25. Verso 24 diz: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus, e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo. Por que bramaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende as tuas mãos para curar, e para que se façam sinais, prodígios, pelo nome do seu santo filho Jesus. Verso 31 diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Mais uma vez, todos foram cheios do Espírito Santo. A presença de Deus veio, porque eles estavam no mesmo propósito, na mesma fiação. Eles estavam unânimes. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Se você for mais para frente, eles foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles era o coração e a alma. Havia temor entre eles, não faltava nada. Havia comunhão, união, harmonia, e as pessoas órfãos e viúvas eram cuidadas por eles. As pessoas traziam as suas ofertas aos seus pés. Ou seja, a igreja crescia em graça, em conhecimento, porque eles entenderam o Evangelho. E na primeira prova eles passaram, não negaram a fé, pelo contrário, perseveraram unânimes. Louvado seja Deus. E é isso que o Senhor quer da sua igreja. Voltando para o texto, Lucas faz essa narração, e olha bem o que o texto diz, em Lucas capítulo de número 22, o tema que eu li, verso 39 ao 46, depois que ele tomou a ceia pascual, eles participaram desse ato, e depois Cristo intitula a ceia do Senhor. Aí sim eles vão para o Getsêmani, ou o jardim. O que eles vão fazer lá? Eles vão orar. Eles vão, junto com o mestre, buscar a presença de Deus, força do Senhor. Cristo já sabia o que ia acontecer com ele. E olha o que me chama a atenção. Verso de número 42, diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Olha o sofrimento de Cristo. Começou lá atrás, antes de chegar na cruz. A Bíblia diz que ele foi posto em agonia, e o seu suor se tornava em gotas de sangue,
grande era a aflição, a agonia de Cristo. Se Cristo padeceu, se Cristo sofreu, se Cristo teve angústia, teve agonia, nós também vamos ter essa angústia, vamos ter essa agonia, essa tristeza na alma, esse sentimento de dor, de sofrimento, como Cristo teve. Mas a Bíblia diz que os anjos os confortavam, os anjos os consolavam, os anjos os exortavam, ou seja, confortava. Deixa eu dizer uma coisa para nós: o Espírito Santo vai te ajudar. Se você está passando por esse momento, por essa situação, por esse sentimento, por essa aflição, por essa angústia, por essa agonia, por essa preocupação, o Espírito Santo vai te ajudar, ou melhor, está te ajudando, está te fortalecendo, está te animando, está cuidando de você. Mas é necessário que você passe por isso. É necessário. Por quê? Porque somos chamados de cristão. O que quer dizer essa palavra cristão? Pequenos Cristo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a gota deles soava como gotas de sangue. Por quê, amados irmãos? Porque ele sabia o que estava preparado para ele. Primeiro, era levar os pecados de muito no seu corpo. Segundo, o juízo de Deus, que estava para ser lançado sobre a terra, caiu sobre o Filho, porque Deus estava irado com a nação. Olha que amor! Deus estava irado com o seu povo. Quem é que faz isso, amado irmão? Cristo se submeteu à vontade do Pai e veio para este mundo caído, deformado, porque houve uma forma, e a forma era perfeita, era uma forma perfeita, nenhum erro, nenhum agravante quando Cristo criou essa terra, quando o Senhor criou este mundo. Mas era um mundo deformado, caído. Olha para o estado que estamos vivendo. Você sabe disso? Olha o tanto de depravação, latrocidade, trairagem, perseguição, prostituição. Está em qualquer lugar, não aos olhos, mas aos ouvidos. Está no comércio. Quer induzir a você a ser um prostituto. Quer investir você. Quer que você se entra na mesma intensidade que o mundo está vivendo. Aí quer empurrar nos seus ouvidos, desmoralizando as mulheres, incentivando a criminalidade. Olha o tanto de coisas imorais que estamos vivendo. Nós que somos cristãos estamos sofrendo, estamos num campo minado. Se for para a esquerda, tem bomba ali. Se for para a direita, tem bomba ali. Se for para frente, tem bomba. Se for para trás, tem bomba. Mas quando você olha para o alvo, o autor e consumador da nossa fé, ele te ajudará a passar por todas as tentações. Louvado seja Deus. É uma afronta contra a família, é uma afronta contra o casamento, é uma afronta contra nossas crianças, é uma afronta contra os princípios e valores cristãos. Estão escancarados. É por isso que é necessário, é tempo de eu e você, nós, não cochear em dois pensamentos, mas pegar as suas armas e ficar de prontidão como um bom soldado de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Nós sabemos disso. Olha, é só você voltar um pouquinho atrás, quando você era criança. Qual era a brincadeira mesmo? Bonequinho, carrinho, bolinha de gude, carrinho de mão, peão, esconde-esconde, pega-pega, amarelinha. Cadê que você vê isso hoje? Passou, mas avançou. Tá, mas cadê os brinquedos feitos para nossas crianças?
Louvado seja Deus. E é por conta disso que Cristo padeceu. É por conta disso que Cristo morreu, foi crucificado, para levar a igreja dele para a mansão celestial. A Bíblia diz que todo aquele que confessar que Cristo é o Senhor será salvo. Louvado seja Deus. Então Cristo era confortado pelos anjos. A crucificação era um horrível método usado pelos romanos para aplicar a pena de morte em algumas pessoas. Somente os piores criminosos eram condenados à cruz. Faço uma pergunta: Cristo era assim? Um criminoso tão perverso a tal ponto de merecer a cruz? Cristo era tão mau assim? Cristo era tão perverso assim de morrer desta forma, de ser pendurado no madeiro? Em palavras, era uma doçura quando ele falava. Ele entrava com os publicanos, sentava na mesa com eles. Ele sentou na mesa de prostituta, ele sentou na mesa de ladrão e convenceu aquelas pessoas. Era uma doçura. Que mal Cristo fez? Cristo curou pessoas. E o prato da ingratidão ele foi o primeiro a comer. Desceu arranhando, um calo a goela abaixo, o prato da ingratidão, porque aquelas pessoas que foram curadas por ele, foi o mesmo que disseram: crucifica Jesus. Foi o mesmo que disseram: crucifica Jesus. Que mal que ele fez? Nenhum, mas era necessário. Então o método que era usado por pessoas assim era a condenação à cruz. Sair pela cidade carregando a cruz e depois ser crucificado. Jesus não tinha nenhum pecado, nem culpa. Foi pregado na cruz pelos pecados da humanidade. Pela sua morte na cruz, todos aqueles que creem podem ter vida eterna. Deixa eu fazer uma comparação aqui. Quem aqui precisa de chuva? Todo mundo. Água. Todo mundo. Chuva. Você lava roupa com água, você bebe água, você faz um monte de coisa com água. Porque nós precisamos. Não tem um homem, não tem uma mulher, não tem ninguém que consiga viver sem água. Nós precisamos de água. O sangue de Jesus foi derramado na cruz e me lavou e te lavou. Todos nós aqui fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, sangue de Cristo que nos limpou. Sangue carmesim, sangue vermelho, sangue carmesim, sangue puro, nos limpou e nos tornou brancos como a lã branca, mais alvo que a neve. É a marca de um cristão. O sangue de Jesus foi derramado sobre a sua vida. Em preço de resgate fomos comprados. Já parou para pensar nisso, amado irmão? Quem foi que comprou você? Você pertence a quem? A Jesus. Como que ele pagou? Com seu sangue. Ou seja, o sangue, o dinheiro que foi pago, a oferta que foi paga na minha vida, o sangue de Jesus. Mas não existe esse dinheiro, não existe, isso é sangue humano, mas foi por intermédio do sangue de Cristo que se fez carne, que tabernaculou, que viveu entre nós, que morreu em nosso lugar, derramou o seu sangue. É por isso que a Bíblia diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o sangue te lavou, o sangue te purificou, o sangue te comprou, o sangue te limpou. E é por isso que o adversário, o mundo, o sistema não tem parte contigo, porque o sangue de Jesus é a marca do cristão. Louvado seja Deus.
Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, mas vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. Olha o que diz João capítulo 12, verso 32. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. E ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. Era necessário. Cristo é o mediador entre os homens. Era necessário que Cristo viesse ao mundo para morrer por mim e por você. Você tem um valor. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas pastor, ninguém gosta de mim, mas Cristo gosta de você. Mas pastor, a minha família me rejeita, mas Jesus não te rejeita. Mas pastor, ninguém quer conversa comigo, mas Cristo quer conversa com você. Vai para o teu quarto, fecha a porta, ora a Deus em secreto, que em secreto Ele vai te ouvir. Louvado seja Deus. Foi por todas essas pessoas que devemos evangelizá-la, que devemos orar por elas. Não devemos perder tempo de anunciar o evangelho. Foi por todos. Quem aqui não era um traficante? Quem aqui não era uma pessoa que bebia? Uma pessoa que vivia nas drogas? Uma pessoa que fez muita maldade? Que era cego? Que vivia na mão do adversário, fazendo coisas ilícitas, coisas erradas? E Jesus foi lá, te tirou do lago de charco de lodo, te limpou, te purificou, te transformou, te deu uma nova veste e colocou uma aliança no teu dedo. Uma aliança do pacto. Louvado seja Deus. Olha o que diz Marcos capítulo 8, verso 34. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Verso 35 diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá-a. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse salvará. Pastor, uma certa igreja disse para mim assim, um certo pastor disse que se eu ficar doente é porque eu não tenho Deus, se eu ficar pobre é porque eu não tenho Deus, se eu sou assaltado é porque eu não tenho Deus, se eu morrer com qualquer enfermidade é porque eu não tenho Deus, se eu não tenho uma vida próspera é porque eu não tenho Deus. Mentira! Quem foi que disse isso? Crente é provado. Quem foi que disse que todos os cristãos vão ser ricos? Quem foi que disse que todo cristão vai ser próspero? Não, mas a riqueza a qual Deus está falando é a riqueza do céu. Não ajuntei tesouros na terra, aonde a traça corrói, aonde o ferrugem consome, mas ajuntai tesouros no céu. Olha o que o apóstolo Paulo diz: não embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque o reino do céu não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Meu Deus, louvado seja Deus. Mais importante do que você ser próspero, mais importante do que você ter uma casa, mais importante do que você ter um carro. Eu sei que muitos de nós precisam até de um milagre extraordinário. Talvez esteja enfrentando uma enfermidade a qual não tem mais cura. Tem que orar por essa enfermidade mesmo. Enquanto estiver vivo, ore, peça para Deus curar. Mas se Ele não te curar, mais importante é você morar com Deus, porque essa enfermidade não subirá, essa enfermidade não vai chegar lá. Você vai ser transformado como um corpo de anjos, um corpo imortal, um corpo incorruptível. Tem muita gente enganada com o Evangelho. Agora que Jesus está na minha vida, adeus sofrimento e dor. Agora que eu tenho Jesus na minha vida, vou ter tudo do bom e do melhor. Na minha igreja recebemos bênçãos, prosperidade, curas, milagres. Aliás, milagres que muitas vezes tem dia e hora para acontecer. Basta que você participe, olha isso, da campanha tal, do pregador tal. Quinta-feira, vem cá, vai ter um homem aqui que vai curar você. Tem dia e hora para acontecer. Nada disso.
Não precisa de pregador tal, de campanha tal, de lugar tal. Se Deus quiser curar você, você nem precisa estar aqui. Na tua casa Ele cura você, no leito do hospital Ele cura você, indo para trabalhar Ele cura você. Ou seja, se Ele tiver e quiser curar você, estiver na vontade dEle, Ele curará você. Louvado seja Deus. Sofrimento é consequência do sofrimento, como pecado, como falta de fé e castigo divino. Amado irmão, não desista, não negue a Cristo. São oferendas, são ofertas para ludibriar você. Essas coisas que estão oferecendo a você, essas propagandas que estão fazendo a você, olha, não negocie. Não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé, irmão José. Não negocie a sua fé. São ofertas, são pratos até aparentemente deliciosos, pratos que você olha e você fala, olha, é tentador. Esse contrato não assine. Não assine esse contrato, é oferta diabólica. Não aceite, é oferta diabólica. Não, mas não tem ninguém vendo. Não, é oferta. Jesus está vendo. Arruma a sua situação. Não aceite. Pastor, meu pai e minha mãe não viu, mas Deus está vendo. É bom provar essa bebida, essa droga. Não, é maligno. Isso é oferta diabólica. Você não tem ideia o dano que isso faz. Ele destrói vida, casamento e família. Não aceite. Pastor, mas está tão difícil ser crente nessa época de hoje. Eu sei que está. Eu não estou dizendo que não está não, amado irmão. Mas essa oferta que estão oferecendo a você é laço. Não aceite. Sofra com Cristo. Sofra com Ele. Padeça com Ele. Louvado seja Deus. Pastor, a minha carne está tremendo, pastor. Olha, é muito grande essa oferta, essa tentação. Aquela menina lá que uma amiga apresentou. Não aceite. É laço e você pode ir para o inferno. E Deus não quer que você vá para o inferno. Ele quer que você vá para o céu. Pastor, depois que aconteceu coisa na minha vida, eu me desanimei. Eu estou muito frio. Eu estou desanimado, pastor. Eu não estou conseguindo raciocinar. Há uma dor dentro de mim. Há uma ansiedade. Há uma angústia. Pastor, eu não sei o que pensar. Pastor, eu não sei o que fazer. Eu estou perturbado de espírito. Mesmo assim, não aceite. Jesus tem um antídoto para você. Ele é o remédio para curar a sua dor. Ele é o remédio para acabar teu sofrimento. Não aceite, não negue a Cristo, não se afaste dele, não faça, não assine nada, pelo contrário, sofra a agonia da cruz como bom soldado de Jesus Cristo. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Romanos capítulo 3, verso 24 diz: mas pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse um meio de pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa do seu pecado, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo, e assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Talvez tenha alguém aqui com a cabeça pesada. Puxa vida, eu caí, eu me prostituí, eu menti, eu
Eu fiz coisas que não deveria fazer. Eu experimentei, pastor. Minha mãe e meu pai não sabem. Eu experimentei, pastor. Eu assaltei, mas eu me arrependo. A Bíblia diz que aquele que confessa deixa, alcança misericórdia. Meu Deus, aquele que confessa deixa, alcança misericórdia. Não importa o que você fez, amado irmão, não importa qual foi o tamanho do seu pecado, você está vivo, está debaixo da misericórdia. Se não houvesse perdão, Ele já tinha matado você. Não, mas você está debaixo do amor dEle, da misericórdia. Meu Deus, abraça essa misericórdia nesta noite. Abraça esse grande amor que Cristo derramou na cruz do Calvário por mim e por você. Aí eu vou te dizer por que ele estava agoniado na cruz, por que ele estava sofrendo daquele jeito. Não é porque ele não queria chegar até lá, é que ele queria chegar até a cruz. Era por causa disso que ele estava sofrendo. É para que fosse cumprido tudo no seu corpo, no seu sangue. É porque o adversário estava querendo que ele não chegasse até a cruz. Volte para Mateus capítulo 4, quando ele vai lá tentar Jesus, querendo que Jesus ceda as suas tentações, falando para transformar pedra em pão, falando para pular do alto do monte, que lá os anjos vai dar ordem ao seu respeito, falando para adorar a ele. O diabo não queria que ele chegasse até a cruz. O diabo fez de tudo para que ele não chegasse até a cruz. E na morte Cristo venceu a morte. Na morte Cristo venceu a morte. Ou seja, depois que Cristo venceu, Ele nos garantiu a vitória através do seu sacrifício. Foi na cruz que o Senhor Jesus derrotou Satanás. Foi na cruz que o Senhor venceu a morte. Foi na cruz do Calvário. E quantos homens achavam que estavam derrotando a Cristo, que estavam matando a Cristo, que estavam aniquilando a igreja, que estavam dispersando a igreja. Foi lá que Cristo venceu, e a igreja carrega essa medalha até hoje. Morre crente, mata-se crente, mas olha a igreja caminhando para o céu. Nossos irmãos chegou lá, bendito seja Deus. Nossos irmãos já estão lá. Nós estamos aqui em preparação, oh glória. Nós estamos aqui em preparação, lutando, perseverando, fugindo das tentações e guardando a sua palavra. Louvado seja Deus, para quando chegar naquele grande dia, se encontrarmos com Deus, nosso Pai no céu. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé, igreja, para mim orar por você. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, verso 24. O grupo de louvor já vem aqui para frente. E levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. Louvado seja Deus. Se tiver alguém aqui nessa noite que se encontra assim, nessa condição de uma pessoa afastada, de uma pessoa que está sendo acusada pelo adversário e quer voltar para Cristo, ou quer entregar sua vida para Jesus hoje, confessa a Cristo como o único, suficiente Salvador, meu irmão. Como filho pródigo que estava numa decadência por causa da herança do seu pai. Ele gastou tudo. Ele deu cabeçada mesmo. Ele fez coisas erradas. Ele desobedeceu. Ele não ouviu a orientação do seu pai. Ele não ouviu o conselho. Mas ele se lembrou da misericórdia. Ele se lembrou. E a Bíblia diz que ele voltou. Ele voltou. E o seu pai recebeu de braços abertos. Então nessa noite confessa a Cristo como único e suficiente Salvador. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem,
Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos. Incline a sua cabeça. Louvado seja Deus. Cristo sofreu. Cristo padeceu. Cristo suou gotas de sangue. Cristo chorou. Cristo teve fome. Cristo teve sede. Cristo foi traído. Cristo perdeu pessoas. Tudo isso Ele teve, Ele sentiu. Talvez nessas situações a qual eu acabei de citar, você esteja vivendo isso. A dor da traição, a dor da perca. Talvez você perdeu coisas. Talvez você perdeu pessoas. Talvez você está passando uma dificuldade, seja ela até financeira, passando necessidade. Talvez você esteja até com uma enfermidade. Jesus passou por isso, mas os anjos os ajudavam e o confortavam. E o Espírito Santo está com você para te ajudar. Só não desanima, amado irmão. Só não desanima, amada irmã. Vocês que estão aqui nesta noite, permaneça firme. Saiba de uma coisa: Cristo, o nosso Deus, o autor e consumador da nossa fé, Ele está com você nessa jornada. Só faça aquilo que a palavra de Deus quer que você faça. Ore ao Senhor, se alimente da palavra de Deus, tenha comunhão com seus irmãos, seja frequente aos cultos. São coisas que é necessário, são coisas que é preciso para você se fortalecer, para você vencer o pecado, para você vencer o desânimo, para você vencer a angústia. Você precisa ter esses requisitos: palavra de Deus, oração, frequência nos cultos. Louvado seja Deus, glória a Deus. Pai, eu quero nesta noite, Senhor, te agradecer por esta palavra, Senhor, e te agradecer, ó Pai, por o Senhor ter enviado o seu Filho amado, Jesus, para morrer em nosso lugar, na cruz do Calvário. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o pecado, e através desse grandioso ato, nós fomos alcançados pelo sangue dEle. E é por isso, Pai, que estamos aqui adorando ao Senhor, porque Ele nos resgatou. Obrigado, ó Pai. Eu te peço, Deus, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, pela vida dos visitantes, Senhor. Toma cada um deles nas tuas mãos, ó Pai, e os fortaleça, Senhor, na tua presença, ó Deus. Os encha, Pai, do teu Espírito Santo, Senhor, para a glória do teu nome. Assim, Deus, eu te peço e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. A igreja diz: